Meu nome é Priscila e esse é o tópico 5 do curso de Transferência de Calor 1. Neste tópico, a gente vai abordar radiação térmica. É um mecanismo que falta para concluir o nosso curso de Transferência de Calor. Esse tópico é dividido em 3 semanas. E a gente vai falar de radiação e das trocas radiativas. Vamos lá? Em termos de radiação, o que a gente viu até agora no nosso curso foi a radiação enquanto condição de contorno. Então, essa equação de troca de calor por radiação térmica, a gente já aplicou ela em algum momento desse curso. O fluxo de calor de energia radiante é dado por epsilon sigma T da superfície à quarta menos T da vizinhança à quarta. Mas a gente não sabe detalhadamente o que significa cada um dessas variáveis na equação. Por exemplo, a emissividade, o que a gente sabe é que é uma propriedade da superfície e que ela tem um valor de 0 a 1. Mas como ela é calculada, de que forma que ela é obtida, a gente ainda não aprendeu. O sigma, da mesma forma, a gente sabe que é uma constante. É a constante de Stefan-Boltzmann, que é 5,67 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado Kelvin à quarta. Mas de onde ela veio, a gente também não tem ideia. Então, nestas 2 semanas, a gente vai aprofundar no mecanismo de transferência de calor, que é a radiação. Então, fundamentalmente, se eu tenho a situação esquematizada nesse slide, eu tenho um sólido que ele está a uma temperatura TS. E esse sólido centralizado aqui, ele tem uma temperatura maior que a sua vizinhança. Só que entre ele e a vizinhança existe vácuo. Intuitivamente, a gente sabe que a temperatura desse sólido ela vai cair até que vai convergir a temperatura da vizinhança, numa situação de equilíbrio. Só que a troca que vai acontecer aqui não é nem convectiva nem condutiva, porque eu não tenho meio para propagação desse calor. O resfriamento aqui ele é associado com a redução da energia interna que é armazenada pelo sólido. Então, nesse caso, o que resta de mecanismo de transferência de calor é a radiação térmica. A radiação pode ser definida, então, como a taxa de emissão de energia pela matéria que se encontra a uma temperatura finita. Então, a qualquer instante, qualquer coisa emite radiação térmica, desde que tenha temperatura. Aqui eu vou falar com vocês um pouquinho sobre os mecanismos de emissão. A radiação ela é um pouco diferente e vai trazer muita nomenclatura nova para o nosso vocabulário. A energia aqui é liberada em consequência das oscilações dos muitos elétrons que constituem a matéria. E essas oscilações elas são sustentadas pela energia interna, consequentemente a temperatura da matéria. Aqui nesse esquema a gente vê um mecanismo de emissão em gases ou meios semitransparentes e a emissão de radiação em líquidos e sólidos. Quando a gente fala de líquidos e sólidos, essas oscilações, ou seja, aqui dentro da matéria, no interior, toda troca de radiação, emissão, absorção, ela é contida no interior do seu sólido ou líquido, porque as moléculas elas são muito agrupadas. Então, aqui dentro, absorve-se, emite, mas fica tudo contido entre uma molécula e outra. Assim, a emissão de radiação ela é resultado de 1 micron apenas da superfície. E aí a gente enxerga esse hemisfério aqui, ó. Então, daqui para cima está emitindo radiação. E quem é responsável é esse 1 micron de espessura aqui da superfície, porque aqui dentro fica tudo contido, nas moléculas devido ao agrupamento. Quando a gente fala de gases a altas temperaturas ou meios semitransparentes, a configuração é diferente. A gente tem moléculas bem espaçadas. Então, o que elas emitem, absorvem, é tratado de forma diferente. Bom, então, se a gente tem uma incidência de radiação aqui, ó, uma molécula ela pode absorver parte dessa radiação, ela pode fazer uma difração, ou seja, mudar o sentido dessa radiação que está passando por esse meio. Ela pode se associar à emissão desse raio incidente. Então, o meio, devido a esse espaçamento de molécula, é muito diferente. E a natureza do transporte de radiação, ela é entendida como a propagação de um conjunto de partículas. Essas partículas são chamadas fótons. A propagação é por ondas eletromagnéticas. Então, nesse sentido, aqui a gente tem que tratar a natureza direcional e espectral do fluxo de energia radiante.
e por isso o nosso vocabulário vai se encher de palavras novas. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é o espectro eletromagnético, devido à natureza de propagação da radiação. No espectro, a gente vê os vários comprimentos de ondas diferentes, né? E a radiação térmica, ela está contida nesse espaço que está delimitado em vermelho. Então, pega o infravermelho, a parte da radiação visível, do comprimento de onda visível e um pedacinho do ultravioleta. Para entender a radiação, a gente precisa entender a natureza direcional dela. Então, uma superfície, ela emite radiação, às vezes, numa direção preferencial, mas ela emite em todas as direções. Da mesma forma, quando a radiação incide sobre uma superfície, ela vem de todas as direções possíveis. E uma forma de tratar o efeito direcional espectral da radiação é a intensidade de radiação que a gente vai ver agora. Vamos considerar uma direção específica. Então, nesse esquema, a gente está vendo uma área emissora, que eu vou chamar de DA1. Essa área, vamos considerar a emissão dela nesse sentido θφ. Esse sentido é delimitado por um ângulo sólido dω. E ele vai atravessar uma área DAN, na casca esférica. Bom, se a gente está falando de esféricas, a área ela é delimitada, né, por r², seno θ dθ dφ. A gente viu isso lá no começo do curso, quando a gente tratou de coordenadas esféricas. Então, DAN é a área na casca esférica, a multiplicação desses lados aqui, né? O ângulo sólido que delimita essa área, ele é calculado pela área sobre o raio². Na mesma forma que a gente calcula o ângulo plano como o comprimento de arco dividido pelo raio, aqui é a noção tridimensional desse ângulo. Então, o ângulo sólido é calculado pela área sobre raio². Desenvolvendo essa equação, eu tenho que um dω é seno θ dθ dφ. Voltando no meu esquema, eu vou precisar calcular a intensidade de radiação emitida, que é a taxa de emissão da energia radiante no comprimento de onda lambda, numa direção específica θφ, por unidade de área emissora. Essa área ela tem que estar normal, a direção de propagação, por ângulo sólido, nessa direção, por intervalo de comprimento de onda em torno do meu lambda que eu estou analisando. Ficou difícil? Vamos equacionar. Então, eu tenho que o meu I lambda-E, que é a intensidade de radiação, que é função de lambda, θ e φ, é a taxa de energia radiante por unidade da superfície emissora. Então, aqui no esquema, ajuda a gente a entender. A minha superfície emissora é o DA1. Cosseno θ é a projeção dela no meu sentido de propagação que eu estou analisando. Então, para esse determinado θ e φ. dω é o ângulo sólido delimitado nesse sentido e d lambda é o comprimento de onda. A unidade da intensidade de radiação é watts por metro quadrado esteroradiano. Esteroradiano é a unidade do ângulo sólido, assim como a gente tem radianos para o ângulo plano, esteroradiano do ângulo sólido. Micron. Micron ou micrômetros, que é a unidade do comprimento de onda, beleza? O meu interesse é de calcular taxa ou fluxo de calor de radiação. Então, para calcular a taxa, basta eu manipular essa equação e eu vou ter uma taxa de energia radiante espectral, ou seja, está dependendo do comprimento de onda, que é dada pela intensidade de radiação, vezes a área da superfície emissora na direção de propagação, vezes o ângulo sólido. Aqui eu tenho watts por micron. Como eu falei, o meu interesse é sempre na taxa de transferência de calor, ou na taxa de energia radiante, ou no fluxo de energia radiante. Para calcular fluxo, a gente já sabe, basta dividir pela área. Então, nesse slide aqui, além de dividir pela área, eu já substituí, né, a expressão do ângulo sólido que a gente obteve lá atrás, que é seno θ dθ dφ. Logo, o fluxo de energia radiante nessa direção específica do que a gente está analisando aqui é dado pela intensidade de radiação emitida, cosseno θ, seno θ dθ dφ. E a unidade é watts por metro quadrado micron. Significa que isso aqui ainda é um fluxo espectral. Se eu conseguir integrar, né, para resolver na direção, eu vou ter o fluxo térmico espectral associado à emissão para um hemisfério hipotético. Então, eu estou delimitando
um intervalo para o θ e para o φ. Por que hemisférico? A gente está abordando a situação de um sólido. Então, o sólido, a emissão dele é uma forma hemisférica, da superfície aqui para o meio. Então, se eu integrar nesse hemisfério meu ângulo θ e meu ângulo φ, eu tenho todo o fluxo de calor espectral radiante que é emitido a partir dessa superfície para o meio, que é dado por integral de 0 a 2π, integral de 0 a π sobre 2. O que eu estou fazendo aqui com essas integrais? Eu estou delimitando o meu hemisfério. E lambda, cosseno θ, seno θ, dθ, dφ. Bom, assim, se o meu objetivo é o fluxo total de calor radiante, ainda falta resolver no espectro. Então, eu integro o meu dλ de 0 a infinito. E o meu Q, duas linhas, é dado por 0 a infinito, 0 a 2π, 0 a π sobre 2, intensidade de radiação, cosseno θ, seno θ, dθ, dφ, dλ. Aqui eu tenho watts por metro quadrado e eu tenho o cálculo do calor, do fluxo de calor total de radiação que a superfície dA1 emite. Muito difícil, eu estou muito confuso com esse tanto de integral? Não fique, beleza? Eu te prometo que ali na frente vai descomplicar. Mas entendendo como que a gente chega no fluxo espectral ou no fluxo de calor de energia total radiante, a gente vai agora estabelecer fluxos importantes dentro da teoria da radiação, que são eles: emissão, irradiação e radiosidade. Todos eles vão ter essa forma que a gente mostrou agora, porque todos eles têm uma natureza direcional e espectral. Então, quando eu falo da emissão é o que uma superfície manda de energia radiante para o meio. Nesse sentido, depende da temperatura dela, da natureza direcional e espectral. O poder emissivo hemisférico espectral é a taxa na qual a radiação de um comprimento de onda determinado é emitida em todas as direções. Então, é minha taxa espectral que eu calculei lá atrás. É o Q lambda, que aqui eu vou chamar de E lambda. É a integral dupla da intensidade de radiação emitida, cosseno θ, seno θ, dθ, dφ. Watts por metro quadrado micron. Bom, se eu quero calcular o poder emissivo total para uma superfície, basta integrar no espectro. Então, eu tenho a integral tripla. A diferença do E lambda para o E é que o E lambda ele é espectral, ele está na dependência do comprimento de onda. Aqui eu já resolvi o meu poder emissivo para todos os comprimentos de onda. Bom, além de definir esses fluxos, ou seja, de dar nome para os fluxos dentro da teoria de radiação, eu preciso entender algumas características da superfície. Então, por exemplo, o emissor difuso, a gente vai trabalhar muito com essa definição de difuso. O emissor difuso, ele emite radiação da mesma forma, independente da direção. Então, significa que a intensidade de radiação que a superfície emite, ela tem a mesma intensidade em qualquer direção de propagação. Ela não tem uma direção preferencial. Sendo assim, observando essa equação do poder emissivo, para um emissor difuso, esse I lambda, ele não depende de θ e ele não depende de φ. Se ele não depende dessas duas variáveis, ele pode sair dessa integral e pode sair dessa integral. Ele é uma constante para essa integral. E o resultado é π vezes I lambda. Bom, de onde que veio esse π? Da solução da integral na direção. Então, se eu tiro o meu I lambda da integral, né? E aqui a gente está mostrando o poder emissivo espectral. Ou seja, Priscila, o que é isso, poder emissivo espectral? Não tem integral de 0 a infinito aqui. E eu vou resolver o que sobrou aqui dessa integral dupla, eu resolvo no dφ de 0 a 2π, que dá 2π. E vou resolver no θ, que é a integral de 0 a π sobre 2, cosseno θ, seno θ, dθ, é uma integral conhecida que dá meio. 2π vezes meio resulta em π. Então, sempre que um emissor for difuso, a integral na direção no hemisfério, ela dá π. Assim, facilita muito os meus cálculos e eu posso direto, associar o meu poder emissivo espectral com π vezes o I lambda
E o meu poder emissivo total com π vezes o I total. E aqui esse I, a diferença desse para esse é que aqui eu integrei de 0 a infinito. É o I total. Tudo bem? Entendida a relação com a emissão, eu vou dar nome para os outros fluxos. O outro fluxo importante é a irradiação. Irradiação, como o esquema está mostrando, é a radiação que chega de fora para a superfície. Essa radiação, né, que chama irradiação e é denominada pela letra G, ela tem várias fontes possíveis. Então, ela é um acumulado de efeitos externos que incidem na sua superfície. Se a irradiação é espectral, ela é dada por integral de 0 a 2π, 0 a π sobre 2 e lambda cosseno θ seno θ d θ dφ. É a mesma coisa do poder emissivo espectral, Priscila? Não. O meu I lambda mudou. Então, essa intensidade de radiação incidente, ela é resultado de efeitos externos à minha superfície. Ou seja, a temperatura da superfície não tem influência nenhuma na irradiação. Beleza? Mas a natureza direcional, que é o que determina, direcional espectral, né, que são essas integrais, é a mesma. É a mesma forma de analisar. Então, por isso que essa integral aqui fica muito parecida com a outra. Se a irradiação for espectral, ela é watts por metro quadrado micron, unidade da comprimento de onda. Se eu quero a irradiação total, basta integrar o espectro. Então, agora eu vou de 0 a infinito, G lambda, D lambda, que vai me dar watts por metro quadrado, e é a irradiação total incidente na superfície. Se a irradiação incidente for difusa, eu tenho a solução para essa integral aqui, né? Cosseno θ, seno θ, d θ dφ, que é π. Então, da mesma forma, eu posso escrever o π vezes I total ou o π vezes I lambda, D lambda. Tudo bem? Então, sempre que a coisa for difusa, por que você falou a coisa? Porque quando a gente fala de emissão, eu estou falando da superfície difusa. Então, ela emite radiação de forma difusa. A forma como ela manda radiação para o meio é igual em todas as direções. Quando eu falo de irradiação difusa, a forma como a radiação chega de fora para dentro é igual em todas as direções. Né? E nesse caso, eu posso resolver minha integral e encontrar o π. O outro fluxo que falta para a gente começar a aprofundar na radiação é a radiosidade. A radiosidade ela é denominada pela letra J e ela nada mais é do que toda a radiação que deixa sua superfície. Bom, então a gente já aprendeu uma que é a emissão. A forma como a superfície manda radiação para o meio depende da temperatura dela e da característica de superfície dela. A radiosidade é a soma da emissão com uma parcela da irradiação. A irradiação incidente, a gente sabe que quando uma superfície recebe radiação, ela pode absorver, refletir ou transmitir. Se ela absorve, vai alterar a energia interna, vai aqui para o meio dela. Se ela transmite, passa direto para o outro lado. Agora, se ela reflete, volta para o meio de onde ela veio. E aí, quando a gente tem essa parcela refletida mais a emissão, a gente chama de radiosidade. Então, o J, que é esse fluxo que a gente vai aprender agora, é a soma de tudo que deixa a sua superfície. Da mesma forma, a equação é muito parecida, mas o meu I lambda é um I lambda emissor mais refletor. Então, a gente tem duas componentes aqui, não é o mesmo do poder emissivo. Então, o J lambda é a radiosidade espectral, né, resolvida só na direção, e o J total é quando a gente integra na direção e no espectro, e aí a gente tem a integral tripla para trabalhar. Se essa superfície reflete difusamente e emite difusamente, eu posso resolver minha integral e acho aí a relação do π vezes I lambda ou π vezes I para a variável total. Beleza? Muita informação, Priscila. Eu estou muito confusa agora. Calma, vai descomplicar, eu prometo, tá? Então, só guarde esses conceitos na cabeça. O que é importante saber? Que eu tenho 3 fluxos importantes dentro da teoria de radiação, que é a emissão, a irradiação e a radiosidade, EGJ, certo? Esses 3 fluxos, eles vão ter importância fundamental na minha análise de radiação.
E que esses fluxos eles podem ser direcionais, eles podem ser espectrais e podem ser totais. O que significa? Então, o de natureza direcional, você não resolveu, né? Você está calculando para uma determinada direção, um determinado comprimento de onda. Recai no conceito de intensidade de radiação. Quando a gente fala de taxa de energia radiante espectral, eu estou falando de poder emissivo espectral, radiosidade espectral e irradiação espectral. É a variável acompanhada do índice lambda. Então, G lambda, E lambda, G lambda e J lambda. Mas se eu já resolvi a integral no espectro também, eu estou falando na variável total. Então, eu estou calculando toda a energia para todo o comprimento de onda em todas as direções. Então, eu estou falando de G, E e J. Grava isso que daqui para frente a gente vai seguir bem, beleza? Então, vamos dar continuidade. Para dar continuidade na teoria agora, a gente vai falar do corpo negro. Então, na radiação, a gente tem um corpo idealizado, que para ele a gente conhece tudo. Então, até agora, o que a gente sabe é que a emissão, a irradiação e a radiosidade são calculadas em função de intensidade de radiação, seja ela emitida, incidente ou a soma da emissão com a reflexão. Mas de onde vem essa intensidade de radiação, a gente ainda não sabe. Tudo isso é resolvido pelo corpo negro. Então, o corpo negro é uma superfície ideal, logo ela não existe, tá? Ela é idealizada. E esse corpo negro, ele absorve toda a radiação incidente nele, independente do comprimento de onda e direção. E ele também é um emissor perfeito. Então, para uma determinada temperatura, comprimento de onda e direção, ninguém emite mais que o corpo negro. Então, ele é o emissor e absorvedor perfeito. Embora a radiação no corpo negro ela seja dependente do comprimento de onda da temperatura, ela não depende da direção. Então, significa que meu corpo negro é uma superfície difusa, ele é um emissor difuso. Uma curiosidade para vocês é o Vanta Black, que é um material que foi descoberto nos últimos anos, né? Ele é feito de nanotubos de carbono, então não foi descoberto, né? Ele foi fabricado, e ele absorve praticamente quase toda a luz incidente nele, né? Que é 99,96%. Então é o material que mais se aproxima do comportamento do corpo negro e foi desenvolvido para reduzir a reflexão e difração da luz. Efetivamente, né, o que se comporta como um corpo negro para nós, ou dentro da teoria de radiação, é o conceito da cavidade, beleza? O que é uma cavidade? É uma estrutura com uma pequena abertura e uma grande área interna a uma mesma temperatura. Então, a superfície é isotérmica, como você pode ver aqui no nosso esquema. Essa superfície isotérmica, ela tem essa relação geométrica dela de pequena abertura e grande área interna, confere a ela um comportamento muito próximo ao do corpo negro. Por quê? Nessa primeiro esquema aqui, ó, a gente vê uma intensidade de radiação incidente. Então, entrou por essa abertura a radiação. Dentro dessa cavidade, ela vai experimentar uma série de reflexões e absorções. Então, mesmo que uma parcela dela saia, a maior parte é contida pela cavidade. Então, é como se ele fosse um absorvedor quase perfeito. Como eu falei, o corpo negro não existe. Então, a cavidade ela se aproxima do comportamento do corpo negro. Mesmo essa superfície sendo altamente absorvedora ou altamente refletora. Então, vamos supor que isso aqui é espelhado. Então, ela vai refletir muito mais do que absorver. Só que vai ficar contido aqui dentro. Então, ele vai refletir tantas vezes que a maior parte vai ser absorvida. Nesse sentido, o que sai por essa abertura da cavidade é a intensidade de radiação do corpo negro, que aqui a gente está designando pela letra B. Então, a intensidade de radiação emitida pela cavidade é igual à intensidade de radiação do corpo negro. E aí, lembra que o I, ele é direcional espectral. Se eu integrar isso aqui na direção, essa saída de energia, eu estou falando de poder emissivo do corpo negro. Poder emissivo espectral do corpo negro ou total, se eu integrar no espectro. Bom, então se aqui sai a intensidade de radiação do corpo negro, lá dentro, se eu tiver uma superfície interna, né, pequena, dentro da minha cavidade, a radiação que ela recebe também é equiparada ao poder emissivo de um corpo negro. Então, o campo de energia radiante dentro da cavidade depende só
da temperatura da cavidade, por mais que tenha uma superfície aqui dentro. Beleza? Então, você tem que ter essa ideia de cavidade na sua cabeça. Para o corpo negro, a distribuição ou a intensidade de radiação foi determinada por Planck muitos anos atrás e ela é conhecida por essa equação aqui do I lambda B, que depende, né, das coeficientes dessas duas constantes, o H e o K, que são as constantes universais de Planck-Boltzmann. Depende da velocidade da luz no vácuo, que é o C0. Então, a intensidade de radiação do corpo negro é definida. Se eu quero calcular o poder emissivo espectral para o corpo negro, basta multiplicar esse I lambda por π. Por quê? Porque o corpo negro ele é uma superfície difusa, sempre. Ele é um emissor difuso, é característica dele. Bom, se eu multiplico essa expressão por π, eu encontro, né, o poder emissivo espectral do corpo negro. E a curva do poder emissivo espectral do corpo negro resolve toda a nossa vida na radiação. Então, você precisa ter isso na sua cabeça, que o corpo negro é a solução para todos os problemas em termos de radiação. Ele que vai descomplicar a sua vida. Quem que é C1, quem que é C2? São essas constantes aqui, determinadas pela equação. Assim, o poder emissivo espectral do corpo negro é conhecido como a distribuição de Planck. A seguir, algumas características importantes dessa distribuição. Ela é uma radiação emitida que varia continuamente com o comprimento de onda. Em qualquer comprimento de onda, a intensidade de radiação emitida aumenta com a elevação da temperatura. Só estou descrevendo aspectos que a gente vai ver agora no gráfico. A região espectral na qual a radiação é concentrada depende da temperatura. Então, com mais radiação, aparece sempre em comprimentos de ondas menores, conforme a temperatura aumenta. Então, maior a temperatura, maior o poder emissivo espectral, maior o poder emissivo total. Uma fração significativa da radiação emitida pelo Sol pode ser aproximada com o corpo negro a 5.800 Kelvin. Encontra-se na região visível do espectro. Então, o que a gente vai ver é que um corpo negro a 5.800 Kelvin emite como o Sol. Então, a emissão solar, ou a radiação emitida pelo Sol, que é emissão, é poder emissivo, é comparada a um corpo negro a 5.800 Kelvin. Significa que a temperatura do Sol é 5.800 Kelvin? Não, já tem estudos que apontam para mais de 6.000 e alguma coisa. Mas a quantidade de radiação emitida é equivalente a um corpo negro a 5.800 Kelvin. E a gente vai fazer muito uso dessa comparação. Quando a gente tem temperaturas menores, né, então aqui ó, abaixo de 800 Kelvin, a emissão acontece nos comprimentos de ondas que não são visíveis a olho nu, que é o espectro do infravermelho que a gente viu no espectro lá em cima. Então vamos ver o gráfico, que o gráfico ajuda a entender muito isso aí tudo que está escrito. Então o que eu tenho nesse gráfico? Aqui nesse eixo eu tenho poder emissivo espectral do corpo negro e aqui comprimento de onda. O que a gente observa? As temperaturas maiores, elas se encontram deslocadas para comprimentos de ondas menores. Então, aqui, ó, no espectro de radiação visível, eu tenho uma grande parcela, ou a parcela do máximo, né, do que equivale à radiação solar, que é um corpo negro a 5.800 Kelvin. Essa é a minha distribuição de Planck. Então, o gráfico que você está vendo é essa equação que a gente acabou de mostrar. Lei de Vian, o que é isso? É uma relação que a gente observa por essa linha tracejada. Essa linha tracejada mostra que os máximos de cada pico aqui de poder emissivo espectral, eles são coincidentes por essa reta. Então, essa lei fala que o lambda máximo vezes temperatura é igual a uma constante, que é o C3, que é dado por 2.898 micron Kelvin. A gente enxerga isso aqui no gráfico e vê, né, que o pico da radiação visível, ou seja, o lambda máximo aqui, ele está contido nessa curva de 5.800 Kelvin, que está na faixa de radiação visível. As baixas temperaturas, elas estão deslocadas para comprimentos de ondas maiores, já na região do espectro infravermelho. Por isso que os nossos sensores de temperatura que trabalham com a radiação, os pirômetros, eles trabalham no comprimento de onda do infravermelho, que não é visível a olho nu para as baixas temperaturas. Lei de Stefan-Boltzmann é o poder emissivo total para um corpo negro. A gente aprendeu que o poder emissivo espectral é integral dupla na direção, θ e φ.
emissivo total é a integral tripla, então eu tenho um zero infinito para resolver. No caso do corpo negro, ele é emissor difuso, então a integral dupla no hemisfério dá π, né? 0 a 2π, 0 a π sobre 2, cosseno θ, seno θ, dθ, dφ, dá π. Π vezes I lambda do corpo negro eu conheço, distribuição de Planck. Poder emissivo total, basta integrar, né, essa expressão de zero a infinito e vai dar a nossa querida lei de Stefan-Boltzmann, que é sigma T a quarta, onde o sigma é uma constante, que a gente já conhece, 5,67 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado Kelvin a quarta, e uma vez que a emissão é difusa, a gente consegue calcular o I total para o corpo negro. Beleza? Voltando para a distribuição de Planck, como eu falei, ela resolve nossa vida. A banda de emissão é outro conceito importante que vai nos ajudar muito aqui na teoria de radiação. O que a banda de emissão fala? Que eu tenho, né, a minha curva aqui de um poder emissivo espectral para uma determinada temperatura, e essa fração, a banda de emissão, nada mais é do que uma fração sobre o todo. Então, você pode entender aqui. É a gente pegar de 0 a lambda e dividir pelo todo. Esse denominador aqui, ó, é sigma T a quarta, é poder emissivo total do corpo negro. Ou seja, é a área abaixo da curva, né? Então, de 0 a infinito, eu tenho toda essa área. Aqui no numerador, eu tenho essa área que está colorida em cinza aqui, ó. É de 0 a um lambda qualquer. Então, essa relação, ela é tabelada e ela é função de lambda T, beleza? A gente vai ver essa tabela agora mesmo, mas a gente tem que lembrar que é função de lambda T e a gente consegue, né, essas frações para determinados comprimentos de onda dependendo da temperatura. Bom, agora a gente vai falar de uma coisa que a gente já usou e nem sabia de onde que vinha, emissividade de superfícies reais. Então, a emissividade é a propriedade que determina como a superfície emite radiação. Ela é definida pela razão entre a radiação emitida pela superfície e a radiação emitida pelo corpo negro à mesma temperatura da superfície. Como nenhuma superfície emite mais que o corpo negro, essa emissividade vai dar um número entre 0 e 1, beleza? Então, tá aqui um esquema para a gente entender. Em azul, eu tenho o poder emissivo espectral do corpo negro. E aqui de uma superfície real, que depende muito da emissividade dela. Mas nunca para a mesma temperatura vai ser maior que a do corpo negro. Lembra, radiação, toda a nossa teoria, ela tem natureza espectral direcional. Então, você sempre tem que saber aonde você está trabalhando. Se a minha emissividade é espectral direcional, significa que eu estou comparando, ou seja, eu estou calculando a intensidade de radiação emitida pela minha superfície pela intensidade de radiação do corpo negro. Por que intensidade? Porque a intensidade de radiação ela é direcional espectral. Então, ela depende de θ e φ e lambda. Se eu quero calcular a emissividade total direcional, então eu estou falando de um epsilon θ. E aí, esses índices aqui, ó, te falam onde você está trabalhando. Então, essa emissividade ela é pontual, ela é para um determinado θ, para uma determinada direção, né? O θ é só um índice para mostrar que é direcional, então depende de θ e φ, e para um determinado comprimento de onda. Se aqui eu estou falando de direcional, eu estou falando de epsilon θ, então só função da direção. Significa que eu já integrei o meu I no espectro, então para todo comprimento de onda. Por isso que ele não tem mais o lambda como índice. Se eu estou falando de emissividade hemisférica espectral, agora é a razão entre os poderes emissivos espectrais. Por quê? Aqui eu já resolvi na direção. Então, o poder emissivo espectral, ele é a integral no hemisfério do I lambda. Então, eu já resolvi, né, para estabelecer a minha razão aqui para calcular a emissividade espectral, eu uso poder emissivo e não mais intensidade de radiação. Se eu abrir, né, esses dois E lambda e o E lambda B, eu tenho intensidade de radiação, cosseno θ, seno θ, dθ, dφ, que já está integrado aqui no meu hemisfério, tanto em cima quanto embaixo. Lembrando que o poder emissivo, que a intensidade de radiação do corpo negro não depende de θ e φ, né? A gente visualiza isso em todas as expressões aqui, porque o corpo negro ele é difuso. Eu posso
substituir essa expressão aqui, ó, porque I lambda E sobre lambda B, e ele não depende dessa integral, é o epsilon lambda θ, que é a emissividade espectral direcional. Chegando nessa expressão para o cálculo da emissividade espectral hemisférica. Priscila, lá na nossa teoria o que a gente usou era emissividade. Então não é essa. A emissividade total é quando a gente integra também no espectro. Então, a emissividade total é calculada por poder emissivo da superfície dividido pelo poder emissivo do corpo negro à mesma temperatura, dado pela integral de 0 a infinito de E lambda d lambda, 0 a infinito E lambda do corpo negro d lambda. Mas eu sei que o epsilon lambda é relação entre poder emissivo espectral da superfície do corpo negro. Então, eu posso escrever tudo isso em função do poder emissivo espectral do corpo negro. A emissividade da superfície é dada por 0 a infinito epsilon lambda, poder emissivo do corpo negro espectral d lambda, e o denominador é o sigma T a quarta, que a gente conhece. Beleza? Bom, o que eu tenho para observar aqui? Que nessa expressão aqui, ó, uma vez que você conhece a distribuição espectral da emissividade, fica fácil calcular, né? Que é esse slide aqui, fica fácil calcular o poder emissivo de uma superfície real a partir da sua emissividade espectral, porque o poder emissivo espectral do corpo negro é bem definido e conhecido. Ufa! Muita coisa! É muita coisa. Essa aula a gente vai abordar muita coisa nova, muito termo novo, então presta atenção, mas agora a gente vai aplicar num exemplo, e aí as coisas vão se descomplicando. Vamos lá para o exercício? Então, esse exercício que a gente vai fazer agora é um exercício de aplicação dessa parte de emissividade da superfície. Eu tenho uma superfície que ela é difusa a 1600 Kelvin, tem uma emissividade hemisférica espectral mostrada a seguir. Então, eu conheço a distribuição espectral da emissividade. Eu sei que de 0 a 2 microns, ela vale 0,4, constante. E de 2 a 5 microns, ela tem uma emissividade de 0,8. Coisas que eu preciso observar nas informações desse exemplo. A superfície é difusa, então ela emite de forma igual em todas as direções. E ela está a uma temperatura de 1600 Kelvin. Tudo depende da temperatura da superfície, né, quando a gente fala de emissão. Determine a emissividade hemisférica total e o poder emissivo total. Então, essa é a primeira questão que a gente tem para resolver. Em seguida, qual comprimento de onda o poder emissivo espectral será um máximo? Então, vamos lá. Emissividade hemisférica total é dada pela expressão que a gente acabou de ver. É a integral de 0 a infinito do poder emissivo espectral da superfície dividido pelo poder emissivo espectral do corpo negro. Poder emissivo espectral da superfície, a gente viu que é epsilon lambda vezes o E lambda do corpo negro d lambda. Se eu tenho a distribuição espectral aqui, ficou fácil resolver esse problema. Então, para calcular a emissividade, basta eu separar, né, as minhas integrais, porque eu vou ter um valor constante de 0 a 2 e outro valor constante de 2 a 5. E aí, aqui a gente identifica essa integral, ó. Eu tirei o epsilon lambda daqui porque ele é constante. Eu tenho uma integral de 0 a lambda, E lambda do corpo negro d lambda, dividido por 0 a infinito, E lambda do corpo negro d lambda. O que é isso? Não sei se vocês vão lembrar, mas eu vou ajudar vocês. Isso é a minha banda de emissão. Então, é uma fração da emissão do corpo negro dividido pelo todo. Sempre que eu identificar essa fração sobre o todo, eu estou falando dessa tabela e a gente vai aprender a usá-la agora. Então, eu identifiquei isso aqui. Eu sei, então, que a minha emissividade total é o epsilon 1, 0,4, vezes a fração da banda de emissão de 0 a 2, mais o epsilon 2, vezes a diferença da fração de 0 a 5, menos a fração de 0 a 2. Vamos lá na tabela? Para ir na tabela, você precisa da variável lambda t. Então, a tabela é função de lambda t. Quem é o lambda 1? É o primeiro comprimento de onda aqui, que é o 2. 0 não tem influência. Então, 2 vezes temperatura da superfície e 5 vezes temperatura da superfície. Se essa distribuição espectral tivesse mais comprimentos de onda, você precisaria identificar todos eles relevantes, né? Mas aqui, a partir de 5, a emissividade espectral ela
tem valor zero, então não tem mais importância na nossa solução. 3.200 microkelvin, 8.000 microkelvin. 3.200 me dá uma fração da banda de emissão de 0 a 2 de 0,318. E o 8.000 de 0,856. Aqui está errado, é de 0 a 5. Bom, onde você viu isso, Priscila? Lá na tabela. Então, finalmente, vou mostrar a tabela da radiação de corpo negro para vocês. O que tem nessa tabela? Lambda T. Então, tudo aqui é função de lambda vezes T. Né? Então, eu tenho essa variável aqui. Você vê em cinza o 2.898. Não é à toa, isso aqui é lei de Vian, que é aquela do máximo comprimento de onda. E você vê aqui, ó, que a razão entre I lambda do corpo negro pelo I lambda máximo dá 1, porque esse aqui é o lambda máximo vezes T, que é o C3 lá da lei de Vian. Mas a gente vai falar do nosso exercício agora. Então aqui, ó, 3.200 está aqui na tabela, 0,318 é a fração da banda de emissão. Então é a parcela sobre um todo. A gente tem aqui ainda o I lambda sobre I lambda T à quinta e essa relação aqui do I lambda sobre I lambda máximo. Vamos voltar para o nosso exercício. A 8.000 não está aqui, né? Mas você consegue achar aqui para baixo. Observação importante que eu faço nessa tabela, nessa coluna aqui, ó. Tudo isso aqui está multiplicado por 10 a menos 4. Não sei por que isso aqui não aparece, mas tudo está multiplicado por 10 a menos 4. Voltando no nosso exercício, eu já tenho os valores, eu substituo na equação e consigo calcular minha emissividade. Não confunda propriedade com poder emissivo, propriedade com fluxo. Então, epsilon é propriedade da superfície, E é fluxo, seja ele espectral ou total. Então, a emissividade dessa superfície aqui é dada por 0,558. Essa é a emissividade superficial dessa superfície que a gente está analisando. O poder emissivo total, ele pode ser calculado em função da emissividade, né? Então, se eu tenho emissividade, ó, isso aqui é poder emissivo do corpo negro e aqui é o poder emissivo da minha superfície. Se eu quero poder emissivo da superfície, é emissividade vezes poder emissivo do corpo negro. Ficou fácil, porque poder emissivo do corpo negro é sigma T à quarta. Então, a emissividade dessa superfície eu acabei de calcular, que é 0,55. Poder emissivo do corpo negro é sempre sigma, essa constante, T à quarta. E eu acho aqui um poder emissivo total da minha superfície de 207 kW por metro quadrado. Então, a unidade do poder emissivo total é watts por metro quadrado. Vamos para a segunda parte da solução. Espero que tenha descomplicado um pouquinho tudo que a gente viu até agora. É devagar, até vocês se acostumarem com toda essa nomenclatura nova e todos esses passos. Mas é tranquilo, a radiação é um pedaço tranquilo da radiação que a gente vê aqui no curso de transferência de calor. Em qual comprimento de onda o poder emissivo espectral será o máximo? Essa é a segunda pergunta do nosso problema. E aí eu vou fazer uso da lei de deslocamento de Vian, que a gente acabou de falar sobre ela, né? É essa relação do lambda máximo vezes temperatura que dá sempre esse valor constante. Então, voltando aqui no exercício, eu peguei minha lei de Vian. Isso é válido para o corpo negro. Mas eu sei que o poder emissivo espectral ou total de uma superfície na mesma temperatura do corpo negro é sempre menor, é comparado com ela. Então, eu vou tentar usar esse máximo do corpo negro para ver se é o mesmo máximo da minha superfície, né? Porque se ele acompanha a distribuição do corpo negro, do poder emissivo espectral, acaba que vai coincidir. Aplicando a lei de Vian, que é válida para o corpo negro, então eu encontrei um comprimento de onda de 1,81 micron. Vou pegar esse comprimento de onda e vou calcular o poder emissivo espectral da minha superfície. Poder emissivo da superfície é a emissividade espectral dela vezes o poder emissivo do corpo negro. Para esse comprimento de onda, como o meu emissor ele é difuso, né, e é o corpo negro, eu vou usar a relação do corpo negro do π vezes I lambda. Voltando aqui com essa relação, eu sei que o poder emissivo espectral vai ser a emissividade espectral da superfície π vezes I lambda. Então, dessa forma, eu estou resolvendo o poder emissivo espectral do corpo negro. Na minha tabela, eu acho aquela coluna do I lambda dividido por sigma T à quinta. Beleza? Então, aqui para a temperatura, para o lambda T de 2.800, eu vou achar o valor de 0,722318 10 a 15, 10 a menos 4. Então, voltando lá no meu exercício, eu tenho
esse valor, né, que eu vou encontrar na tabela, então eu preciso multiplicar por sigma até a quinta de novo, porque o que eu quero é só o I lambda B, que é o I lambda do corpo negro, para esse comprimento de onda que a gente achou. Substituindo os valores, né, então eu estou lá no comprimento de onda 1,81, que me dá uma emissividade espectral da minha superfície de 0,4, e eu consigo calcular o poder emissivo espectral da minha superfície, que deu 54 kW por metro quadrado micron. Poder emissivo espectral, então está na dependência do comprimento, é para o comprimento de onda 1,81. Bom, se a superfície comportasse como um corpo negro, estava tudo certo. O que a gente tem que pensar? A emissividade dessa superfície, ela tem uma descontinuidade, né? Que é o quê? Lá no 2 microns, ela altera esse valor de 0,4 para 0,8, dobra. E está muito próximo desse valor 1,81. Então, eu preciso testar essa descontinuidade. Ou seja, eu vou calcular poder emissivo espectral para o valor 2 microns, que é para verificar se realmente esse aqui é o máximo, visto que minha emissividade ela vai mudar de valor, ela vai dobrar. Então, substituindo, né? E agora eu vou lá na tabela, acho essa relação aqui, ó. Esse valor novo da tabela para o 2 vezes 1.600, que dá 3.200. Então, π vezes emissividade espectral do meu material a 2 microns, que é 0,8, é a descontinuidade. Olha aqui que eu encontrei. Encontrei um poder emissivo espectral de 105,5 kW por metro quadrado micron. Ou seja, o pico de poder emissivo espectral dessa superfície não coincide com o pico do corpo negro. A distribuição do poder emissivo espectral aqui é algo parecido com isso que está esquematizado em preto aqui, ó. Então, se ela tivesse uma emissividade espectral constante, ela acompanharia o comportamento do corpo negro, né? Então, a gente tem que usar o pico do corpo negro para tentar localizar o poder emissivo máximo da superfície. Como esse pico ele aconteceu muito próximo da descontinuidade, você precisa testar. Se fosse mais distante, sem problema que ia coincidir, né? Porque ele não pode ultrapassar o corpo negro. Então, o comportamento dessa superfície é algo dessa forma aqui, por conta dessa descontinuidade. Então, aconteceu em outro lugar. Beleza? Eu espero ter descomplicado um pouquinho. E acaba por aqui a semana 7. Até semana que vem.